Apocalipse 1, do 10 em diante. Podemos ler? Diz assim, João dizendo assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, ou seja, o fim. E o que vês, preste atenção, aqui era João, exilado na ilha de Patmos, tendo a revelação do Apocalipse. Você pode ver que aqui é bem no comecinho do livro, quando ele começou a escrever, quando ele começou a ter as primeiras revelações preciosíssimas que estão ali em Apocalipse. Então Deus apareceu para ele uma voz que veio de trás, vai prestando atenção, como um som de trombeta. O som da trombeta é fraco ou forte? Então era um som forte que João ouviu, e a voz dizia para ele, né? Escreve num livro. Que livro é esse? Que livro é esse, gente? Apocalipse. Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. Quando você vê no Apocalipse, castiçal, é Deus querendo falar sobre as igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, João viu as 7 igrejas e Jesus no meio delas. Ou seja, não havia dúvidas que aquela revelação vinha do próprio Deus, uma vez que ele estava vendo o Filho do Homem ali no meio das igrejas. E essas igrejas que nós vamos começar a estudar hoje, a primeira vai ser a igreja de Éfeso. Essas igrejas não representam denominações. Essas igrejas representam grupos de pessoas, comportamento das pessoas dentro das igrejas. Essas cartas que foram enviadas para as igrejas, ela não cabe ao incrédulo. Essa carta não era para o gentio. Essa carta não era para aqueles que não estavam dentro de certas igrejas. Não, era para o povo das igrejas. Era para o povo, entre aspas, que se dizia convertido. E ali, Deus dava revelações para essas igrejas, mostrando os acertos das igrejas, que é o que a gente vai ver agora. Ou seja, mostra os acertos que é para a gente seguir, e mostra também os erros, para não seguirmos. Como uma forma de mostrar os erros e mostrar os acertos, e formar ali a verdadeira igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia existem centenas, milhares de igrejas. Sim ou não? Faltaria tempo aqui para a gente citar todas as denominações que existem por aí, né? Cada dia surge uma nova, é ou não é, gente? É a igreja que não acaba mais. Só que existe a principal igreja, que é a igreja de Jesus. E uma forma de você achar, avaliar uma igreja séria, eu falo agora as igrejas, denominações, são aquelas que se preocupam em encher a igreja de Jesus, que é a igreja dos salvos. Amém, gente? Coisa que infelizmente não vemos por aí. Porque para encher a igreja de Jesus, tem que se pregar a verdade. E a gente sabe que pregando a verdade, não enche as igrejas aqui nessa terra. Sim ou não, gente? Em muitos casos, pregar a verdade que vai aumentar a igreja do Senhor Jesus, diminui o número de pessoas dentro das igrejas hoje em dia. Porque a verdade dói. Ou não dói? A verdade é como uma espada de 2 gumes, ela corta. Não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. Que verdade é essa? A verdade que envolve entrega. É todo mundo que quer se entregar, pessoal? A verdade que envolve sacrifício de vida, de vontade, de desejos. E não são todos que gostam. Inclusive, há quem odeia essa palavra sacrifício, porque sacrifício é entrega. Jesus sacrificou a vida dele por nós, entrega.
Então a verdade envolve sacrifício, envolve entrega, envolve perdão. É todo mundo que gosta de perdoar, gente? Perdão, quando fizemos agora recentemente a campanha do perdão, nós ouvimos cada coisa que você não tem ideia. Pessoas dizerem qualquer coisa, menos perdoar. Mas é a verdade. A gente deixa bem claro, não quer perdoar, tem salvação para essas pessoas? Quando elas precisarem de perdão, elas não vão encontrar. Então, a verdade tem que ser pregada. Para quê? Para que a igreja de Jesus cresça. E é isso que nós queremos. E se isso, digamos que causar a diminuição de pessoas dentro da igreja, não tem problema. Mas nós estamos pregando a verdade. Você vê, Éfeso, a primeira igreja que nós vamos falar daqui a pouco, era a principal cidade da Ásia. E quando a pregação chegou lá, eles cultuavam a deusa Diana. Eles eram idólatras. E a palavra sendo pregada, o que aconteceu? As pessoas naturalmente começaram a abandonar a idolatria. E houve um confronto dos seguidores de Diana para com a pregação da verdadeira palavra. E sempre vai ser assim. Sempre vai haver confronto quando se prega a verdadeira palavra. Porque o comércio daquela época começou a diminuir. As imagens de Diana já não eram mais vendidas como antes, porque as pessoas estavam trocando o Deus falso pelo verdadeiro Deus. Então sempre vai ser assim. Isso acontece até com você, que quer de fato se converter, levar as coisas de Deus a sério. Você começa a levar as coisas de Deus a sério, as pessoas começam a virar as costas para você, começam a criticar você, você começa a ser motivo de chacota na sua casa, no trabalho, na vizinhança. É ou não é assim? As pessoas, como o bispo estava falando agora à tarde lá na igreja de Águas Lindas, começam a provocar você, para tirar você do sério, para ter uma reação ruim da sua parte, e depois dizer, ué, você não é da igreja? Oi, irmã, fica calminha, irmã. Está nervosa, irmã? Tá nervoso, irmão? Provocam, porque querem tirar de você uma reação ruim e depois criticar a sua fé. Sim ou não? É o que acontece. Então, qual tem que ser o nosso foco? Seu foco, fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Aí, vamos ler agora Apocalipse 2:1, que é quando a mensagem chega, a carta chega, enfim, à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quando no Apocalipse você vê estrela, está falando sobre o pastor daquela igreja. Então são 7 pastores e 7 igrejas, 7 estrelas e 7 castiçais, né? A destra das 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele diz, conheço as tuas obras, e que mais? O teu trabalho, e que mais? A tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, aqui o anjo está dando os elogios para a igreja de Éfeso. Ele diz, conheço as tuas obras, isso a gente não pode esquecer, como falamos na semana passada, tudo está registrado aonde, gente? Nos livros, ou seja, as nossas obras, elas estão registradas, Deus sabe de tudo, não adianta, não tem como a pessoa dizer, Deus não sabe, eu tenho como esconder. Não, está tudo registrado, conheço as tuas obras, ele conhece tudo, o teu trabalho, ou seja, era uma igreja que gostava de trabalhar, possivelmente evangelizavam nas ruas, não faltava trabalho para essa igreja, e a tua paciência é uma virtude hoje em dia, sim ou não, gente? Principalmente na igreja, a gente tem que ter paciência. Você não tem ideia, às vezes, do que a gente ouve. A gente fica ali horas ouvindo a ovelha, ouvindo a pessoa. A gente dá a direção. E a gente pensa assim, não, agora essa senhora vai obedecer, ela vai mudar de vida. Aí ela vai embora. No dia seguinte, volta e conta tudo de novo. A gente fala, a senhora fez o que a gente falou? Não consegui. O senhor conseguiu fazer isso? Não consegui. Então a gente tem que ter o quê, gente? Paciência. Nós, o pastor, paciência com o povo, porque o pastor tem que olhar para a igreja como Deus. O pastor trata o povo como ele trataria quem? E o povo trata o pastor como quem? Como Deus. A gente trata o povo como seríamos para tratar a Deus. E as pessoas olham para a palavra que sai do altar como vinda do próprio Deus. Então, paciência. Eles não toleravam as coisas erradas.
Se eles vissem alguém fazendo coisa errada e quisessem pregar, eles não aceitavam, não toleravam o que é mal, né? Quando pegavam alguém na mentira, eram rigorosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, primeiro os elogios, e depois a repreensão. Para pensar se isso não é sério, gente. Tenta imaginar. Se alguém falando contra você, a exemplo aí do rapaz que estava ameaçando o senhor, coitado. Ó, vou te pegar, tá aí, ó, ameaçando. A gente já fica preocupado, é ou não é? Quando tem alguém contra a gente, ó, eu tenho uma coisa contra você. Imagine tendo Deus. Deus dizendo para aquela igreja, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. E eu diria que esse vírus está alastrado dentro de muitas igrejas. Lá em Jeremias, Deus também mandou um recado para o povo sobre esse assunto. Põe aí na tela, por favor. Deus dizendo ao povo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui, pessoal, era Deus falando com o povo. Lembra do amor da tua mocidade, do teu noivado. Quando vocês no deserto, mesmo em tempos de dificuldade, estavam comigo. Agora vocês não estão mais assim. Por que ele toca no noivado e da mocidade? Para que a gente faça um paralelo da nossa própria vida. Porque aí fica fácil de você entender o que é o primeiro amor. Lembra aí da sua primeira namorada. Lembra aí do seu primeiro namorado. Lembra aí de quando você estava namorando com a sua esposa. Como que era no começo? Alguém, a sua mãe, o seu pai, precisava falar para você assim, vambora menino, vai ver tua namorada. Precisava fazer isso, pessoal? Certeza? Pelo amor de Deus. Eu a mesma coisa, ninguém precisava mandar eu namorar. Eu só não casei antes porque não dependia de mim. Se dependesse, eu já casava na hora já. Muito pelo contrário, tinha que falar, larga a namorada, vem pra cá. Porque quem não quer estar perto da namorada? Quem não quer estar perto do namorado? Aquele começo, aquela coisa que ninguém precisa te empurrar. Né? Que quando você tem que se separar, chegou e fica ali no telefone conversando, chega a orelha fica vermelha, é ou não é, pessoal? É o namoro, é o noivado, é o primeiro amor, é aquela coisa voluntária, é aquela coisa que parte de você, quando não tinha o telefone, o WhatsApp, as mensagens, tinham as cartas de amor, sim ou não, gente? Era assim que funcionava, se você gostava do seu namorado ou da sua namorada, eu penso que era assim. Mas como que a gente vê os casamentos em dias atuais? Começou quente e depois fica como, pessoal? Frio. É o que acontecia com esse povo aqui. Lá no deserto, passando por lutas, por dificuldades, eles estavam com Deus. E depois, tendo tudo, abandonaram o primeiro amor. Eu diria que uma forma da gente resumir o que é o primeiro amor, é quando a pessoa ativa aquele maldito piloto automático. Sabe aquela coisa que você faz, mas faz no automático. Ah, eu vou orar. Fique de pé, pessoal. Vamos orar. A pessoa ora no... Não ouvi. No automático. Canta. Ela canta no automático. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Porque tudo aquilo que a gente faz com frequência, se a gente não tiver cuidado, entra no automático. Eu posso falar por mim. Por exemplo, eu poderia fazer essa reunião no piloto automático. Quantas 1000 reuniões você acha que a gente já fez? Eu poderia entrar ali, dobrar o joelho, orar, falar com vocês. Tchau, pessoal. Vai com Deus. Vocês talvez não percebessem, mas poderia ser uma reunião ligada no automático. Que não teve vida, que não teve meditação, que não teve concentração, que não teve amor, que não teve a direção de Deus, que eu fiz a coisa da minha cabeça. Poderia acontecer. Se acontece com a gente, também pode acontecer com você. E é aí que a pessoa passa a ter Deus contra ela. Ah, domingo tem que ir para a igreja, né? Vou lá para a igreja.
Que horas é a reunião? 18 horas. Ah, tá bom, acho que se eu sair daqui 10 para as 18, eu chego lá mais 18h10, 18h20. Mas a reunião é que hora, gente? Pois é. Mas quando se liga o piloto automático, se vem de qualquer jeito, se ora de qualquer jeito, se lê a Bíblia de qualquer jeito. Malmente há uma comunhão entre a pessoa e Deus, malmente, dentro da igreja. Em casa, que às vezes é o momento que a pessoa tem mais liberdade para falar com Deus, para dobrar os joelhos, para trancar a porta do quarto, para trancar lá a porta do banheiro e mergulhar na presença dele, porque lembrando do noivado, assim como não precisa empurrar para a pessoa estar ali, perto do namorado, não precisa empurrar ela para orar, ela sente prazer, ela sente vontade de estar perto de Deus. Quem está entendendo, pessoal? Mas isso, com o passar do tempo, muitos vão abandonando. Lembra aí? Eu me lembro quando a minha família toda, quando a gente entrou na igreja, qualquer pessoa que você via sofrendo, você pensa, eu tenho a solução. Eu conheci Jesus, você queria falar, você queria evangelizar, você queria falar, olha, eu tenho um lugar que eu posso te levar, que a sua vida vai mudar, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida, o tempo vai passando, às vezes a pessoa vê alguém sofrendo, vê alguém gemendo, e aquilo não toca mais nela, porque ela abandonou o primeiro, e pense comigo, se ele fala do primeiro amor, então existem os outros amores. Existe o segundo amor, existe o terceiro amor, existe o quarto amor. Quantos na igreja não abandonaram o primeiro pelo segundo? O primeiro amor era Jesus, ela trocou pela vaidade, trocou pelo orgulho, às vezes trocou por uma pessoa mesmo. Quantos casos a gente já viu que teve gente que largou Jesus por causa de um relacionamento? Conheceu alguém no trabalho, conheceu alguém na rua, por aí, e aí começou a namorar, e a pessoa não era da fé, e a pessoa quis tentar esse relacionamento com alguém que não era da fé, com o objetivo de que amanhã aquela pessoa pudesse voltar para Jesus, engano puro, começou a se relacionar, ganhou confiança, e depois a pessoa impôs certas condições. Agora é o seguinte, para você ficar comigo, você tem que sair da igreja, larga aí a sua igreja. E há quem largou, há quem abandonou o primeiro amor pelo segundo. Há quem abandonou o primeiro amor na chegada de um filho. Será que acontece isso, gente? Eu acho que não, né? Acontece não. Será que acontece, pessoal? Quantas pessoas a gente já viu se afastar de Jesus depois que engravidaram? Estava firme ali. Nasceu o bebê, que não tem nenhum problema. Tem algum problema, gente? Nenhum. Mas nasceu o bebê, e naquele período, como é que chama aquele período que a mulher, depois do... o resguardo, não voltou do resguardo até hoje. Não voltou. Ah, não, estou cuidando do meu filho, cuidando da minha filha. Aí não dá para ir na igreja esses dias, aí daqui a pouco, tem quanto tempo o filho? Não, o filho tem 5 anos. Já cresceu. E a vida, às vezes, daquela mãe, daquele pai, ficou focada em cuidar só de quem, gente? O filho, às vezes, se tornou o segundo amor. E por aí vai. Há quem trocou o primeiro amor, pessoal, pelo trabalho. Eu já vi casos assim. Jesus era o centro da vida dela, ela não trocava ele por nada, até que começou a ganhar dinheiro, até que começou a prosperar. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a prosperidade. Prosperidade é ruim, gente? É ruim? Excelente, a gente quer que vocês arrebentem, que vocês prosperem. Mas a prosperidade pode ser o seu segundo amor. Cuidado. Eu já vi muita gente, não tenho mais tempo agora, eu tenho que me concentrar na minha empresa. Não, a minha empresa agora está me consumindo. Já viu casos assim, gente? A empresa está me consumindo. Não tem mais tempo, não. Minha vida está uma correria. A correria do segundo amor afastou a pessoa do primeiro. E por aí vai, gente. O leque é grande. A gente ficaria até amanhã aqui falando sobre isso. Mas a repreensão dessa igreja aqui serve para a gente se avaliar. Porque esse abandono do primeiro amor, ele é silencioso. Não é uma coisa que a gente abandona assim, vai abandonando aos poucos. Por isso que ao anjo foi dado essa mensagem: tenho, porém, contra ti. E aí você vai ver o que isso pode causar no final do texto. Mas o bom é que ele dá a receita, né? No versículo 5, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, quem abandonou o primeiro amor está caído. De nada adiantava todas aquelas obras, todas aquelas qualidades da igreja, porque eles estavam caídos. Lembra-te de onde caíste. Em outras palavras, vocês estão aí se preocupando muito em fazer
e abandonaram o ser. Era Deus dizendo, eu não quero só o trabalho não, eu não quero só as obras não, eu quero vocês. Pessoal, Deus não quer só o teu trabalho, Deus não quer só a sua presença, Deus quer o seu amor por Ele. Deus quer ter a sua comunhão com Ele. Deus quer que você às vezes fale com Ele sem pedir nada. Deus quer às vezes só receber uma palavra de carinho sua. Muitos só vão a Deus, ó Deus me ajuda a pagar minha dívida, ó Deus cura essa dor que eu estou sentindo, salva o meu filho, abre uma porta de emprego para mim. Deus não quer só isso não. Deus às vezes quer, já viu aquele abraço que você dá no seu marido, na sua esposa? Sabe aquele abraço, sem querer nada em troca, já viu? É a mulher que dá aquele abraço, ela não quer o cartão em troca não, gente. Ela falou, oh, meu amor, te amo. Já viu? Sem nada em troca. É isso que Deus quer. De que adianta tanta coisa? Cadê a comunhão? Aí ele diz, lembra, pois, de onde caístes. Faz o que, gente? Ou seja, a pessoa tem que entender que o que ela fez foi grave. Porque se eu não entendo que o que eu faço é grave, eu vou me arrepender, gente? Não vou me arrepender. Eu não vou tocar no assunto, isso é bobagem. Muitos estão tratando o primeiro amor como bobagem. Não, isso aí é de menos, eu estou na igreja. Estou lá todo domingo, estou lá toda segunda. Não, eu dou meu dízimo. Tem gente que fala logo do dízimo, não é, gente? Dou meu dízimo como se Deus quisesse o quê, gente? O dinheiro dela. Dou minhas ofertas. O que adianta dar dízimo e oferta e estar longe de Deus? Adianta, gente? Deus não quer o seu dízimo, Ele não quer a sua oferta, Ele quer a sua alma. Ele quer a sua comunhão. Então ele diz, arrepende-te, ou seja, a pessoa entende que o que ela fez é grave, e por isso ela sente o arrependimento. Aí ele diz, e pratica as primeiras obras. Ou seja, volta a ser quem você era. Volta a fazer as coisas, não no piloto automático, mas com toda a vontade, com todo o desejo, com reverência para mim. Amém, gente? Era Deus falando, volta a ser quem você era. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Era Deus falando para aquela igreja, se vocês não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, o castiçal, lembra, é a igreja, eu vou tirar vocês desse lugar. Vou tirar vocês daí, caso vocês não se arrependam. Veja se não é o que acontece hoje. A pessoa hoje, ela está no reino de Deus. Ela foi salva, Deus fez uma obra magnífica na vida dela, ela está lá salva, porque se você hoje está salvo, mesmo estando nessa terra, você está no reino de quem? De Deus. Amanhã a gente vai para o reino dos céus, mas hoje o salvo, a igreja de Jesus hoje nessa terra, está no reino de Deus. Você que faz parte da igreja de Jesus, você está no reino de Deus. Tem gente no reino de Deus que ela um dia esteve salva, mas se ela abandona o primeiro amor, ela é removida desse lugar. Amanhã ela está no reino do mundo. Amanhã ela está no reino das trevas. Você não tem ideia o tanto de gente que a gente encontra aí na rua quando vamos evangelizar. Pessoas que um dia, há quem diga, eu fui obreiro, eu fui pastor, eu fui da igreja há tanto tempo. Aí você olha, a pessoa está viciada nas drogas. Na rodoviária mesmo, semana passada, a gente encontrou gente assim. A gente fica bobo, você não acredita. Às vezes no semblante da pessoa, do jeito que a pessoa está ali, às vezes vestida, o semblante caído, você não acredita que aquela pessoa um dia foi iluminada. Aí você vai ver, um dia foi do reino de Deus, mas chegou naquela condição porque abandonou o primeiro amor. E aí multiplica-se o número de desigrejados, desguiados, como muitos dizem. A gente vai evangelizar na rua, não, eu fui batizado na igreja tal, já fui batizado na igreja ABC, já fui o diácono, pastor, presbítero, seja lá o que for, estão todos aí fora. Mas um dia estavam salvos, mas estão nessas condições porque abandonaram o primeiro amor. Aí para finalizar ele diz, né? Tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você vê, era um povo sério a igreja de Éfeso. Os nicolaítas era um costume que eles queriam, sabe, colocar o pecado dentro da igreja. Ah, pode fazer o que quiser, não, Deus perdoa, isso é normal. Eles queriam tratar o errado como certo. Eles não aceitavam isso, eram sérios. Eles não aceitavam. E para finalizar ele diz, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, tem gente que não ouve. Ela tem orelha, mas ela não tem ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer
da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E aqui vem o mais maravilhoso do texto, porque se ele diz, né, ao que vencer, ao que vai perder, mas há tempo de vencer. Hoje é tempo de arrependimento. Não era para nós termos mais essa oportunidade, depois do pecado do homem, mas Deus enviou Jesus para nos dar mais uma oportunidade. Então há como vencer. Você pode vencer. Se você está aqui e um dia esteve no primeiro amor, você pode voltar hoje. Se você diz, eu nunca estive, então você pode iniciar hoje. Viver a melhor parte do seu relacionamento com Deus a partir de hoje. É só querer. Ele mostrou aqui o problema e deu a solução. Então para pensar, para lembrar, quando foi que você caiu? Se é que você caiu. Quando foi que você mudou? O que aconteceu no percurso da sua caminhada? Quando você lembrar, aí você se arrepende. E aí você volta, já a partir de hoje, a ser quem você era. Deus vai te levantar. Amém? Está aqui, ó. A promessa é essa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore que um dia o homem desprezou quando tocou naquele fruto proibido, hoje está à nossa disposição. Agora perceba que para que isso aconteça, tem que haver humildade. Porque se tem uma coisa difícil para o ser humano, é reconhecer quando está errado. Sim ou não, gente? A gente gosta, eu falo a gente porque eu sou ser humano também, igual vocês. A gente sempre quer colocar a culpa nos outros. A gente sempre, é muito mais fácil dizer, foi o fulano, foi o beltrano e o ciclano, do que dizer, fui eu. Então se avalie. Essa mensagem aqui, ela é para toda a igreja. É muito fácil, pessoal, sair do primeiro amor. É muito silencioso. Então é uma mensagem que a gente tem que se avaliar. Avaliar. Às vezes um pecado é muito mais barulhento, né? Ah, fulano traiu a esposa. Puxa vida, que isso? Ah, fulano voltou para o vício. É muito mais barulhento, né? Mas o primeiro amor é tão perigoso, é tão pecado, é tão queda como essas coisas. Só que é silencioso. Quem entendeu, pessoal? Deus vai te chamar hoje para voltar.